Gosta de cerveja? Gosta de queijo? Eu vou mostrar que a cerveja pode ser uma excelente alternativa para harmonizar com queijos. Fica comigo nesse vídeo que eu vou apresentar uma espécie de tutorial básico que vai servir como um guia ou um caminho para a gente ter mais satisfação e sucesso nessa combinação. Antes de a gente começar a falar sobre a harmonização, eu vou passar aqui algumas informações bem básicas sobre queijos. Existem algumas formas de a gente categorizar os queijos. Eu vou falar para vocês as que eu acredito que sejam as mais comuns. A primeira diferenciação dos queijos é quanto à origem do leite ou tipo do leite, que pode ser de vaca, de búfala, de cabra ou de ovelha. A gente pode também dividir entre os queijos frescos, por exemplo a ricota, e os queijos maturados, por exemplo o parmesão. Existe também a categorização com relação à textura dos queijos. Os queijos macios, que normalmente são queijos mais frescos, por exemplo a mussarela, os queijos semi-macios, como o gorgonzola, os queijos semiduros, ou normalmente aqueles queijos chamados de meia cura, como o gruyère, emmental ou gouda, e também os queijos duros, que são aqueles que têm mais tempo de maturação, por exemplo o parmigiano reggiano. A gente pode classificar os queijos também quanto ao tipo de casca. Por exemplo, casca florida, que são os queijos como o brie, que possuem aquele fungo branco ou mofo branco na sua casca, fungo chamado Penicillium candidum. A gente tem também os queijos de casca lavada, que a casca é lavada com água, salmoura ou então uma bebida alcoólica, por exemplo, o talédio. Ou então os queijos com casca natural, no qual a casca não possui nenhum tipo de intervenção, por exemplo, o Stilton. O Stilton é também um exemplo de queijo azul, ou queijo de mofo azul. Esse mofo azul vem do processo de fermentação através do fungo Penicillium roquefort. Traz um sabor bem característico desses queijos. Acredito que o mais conhecido, o queijo azul, seja o gorgonzola. Bom, agora a gente finalmente vai falar da harmonização de queijo e cerveja. Se vocês ainda não assistiram o tutorial básico de harmonização de cerveja e comida que eu gravei, eu vou deixar aqui no card o link na descrição, que com certeza vai facilitar muito o entendimento do que a gente vai falar por aqui. Tá, e por que a cerveja é uma ótima alternativa para harmonizar com queijos? Bom, primeiramente pela grande variedade que a gente tem de tipos de cerveja. Elas variam em dulçor, amargor, teor alcoólico, sabores diversos, e isso faz com que sempre tenha uma boa alternativa para cada queijo. Eu posso citar também a presença de gás carbônico e álcool, que fazem um processo de limpeza do paladar, que tira aquela camada de gordura e proteína que o queijo deixa na boca. Além disso, cerveja e queijo possuem diversas notas, sabores e aromas muito semelhantes, por exemplo, amendoado, caramelizado, frutado e por aí vai. Eu vou falar agora sobre algumas diretrizes que fazem com que a gente tenha opções de caminhos diferentes para um sucesso numa harmonização de cerveja e queijo. Primeiro, é muito importante a gente analisar a intensidade do queijo e da cerveja, assim como em qualquer alimento que a gente vai harmonizar com cerveja. Ambos têm que ter uma intensidade muito semelhante. Como a gente percebe essa intensidade? Bom, no queijo a gente percebe através do nível de maturação, se é um queijo muito maturado, um queijo fresco, o teor de gordura dele, se ele possui algum mofo na sua composição, por exemplo, o mofo branco e o azul, e também o tipo ou origem do leite. Vale lembrar que leites de cabra e de ovelha são um pouco mais rústicos. E na cerveja a gente analisa teor alcoólico, amargor, dulçor, acidez, perfil maltado ou nível de caramelização e diversas notas aromáticas. Um caminho muito interessante e que possui diversas alternativas é o caminho da harmonização por semelhança, onde a gente basicamente pega elementos semelhantes no queijo e na cerveja e faz com que eles combinem. Por exemplo, aquele sabor amendoado muito comum em queijos meia cura, por exemplo, o gruyère, cabe muito bem com uma cerveja que também tem notas amendoadas, por exemplo, uma brown ale. Ou então os queijos azuis, que tem aquelas notas herbais do mofo azul, que combinam muito bem com notas herbais de uma IPA. A gente tem também um caminho muito interessante, que é a harmonização por contraste, onde a gente encontra elementos contrastantes tanto na cerveja quanto no queijo e faz com que eles cheguem a um caminho comum, o que garante um sucesso da harmonização. Nesse caminho, a gordura e o umami do queijo vão ser fundamentais. Queijos muito gordurosos são contrastados por cervejas mais amargas e alcoólicas. Por exemplo, o Stilton com uma Barley Wine, indo pelo caminho do álcool. Ou então um queijo Roquefort com uma IPA ou uma Double IPA, dependendo da intensidade do rótulo.
Queijos com bastante umami, que são aqueles queijos bem maturados, com 1 ano de maturação ou algo em torno disso, são contrastados muito bem por cervejas com perfil de torra, que não só possuem essas notas de café, chocolate amargo, mas também possuem um certo amargor vindo da torra. Um bom exemplo é um Parmigiano Reggiano com uma Dry Stout. Um outro exemplo que eu gosto de falar quando o assunto é harmonização de queijos por contraste é o contraste da gordura e da cremosidade do queijo, por exemplo, um queijo brie, através de uma cerveja com acidez. Um exemplo muito clássico, queijo brie com uma Fruit Lambic, onde a gente tem a acidez da Fruit Lambic contrastando essa cremosidade e gordura do brie, e ao mesmo tempo a gente tem a semelhança daquelas notas mais rústicas do mofo branco com a Brettanomyces da cerveja, e ainda tem a complementação daquele perfil de fruta, normalmente cereja ou framboesa, que vai literalmente complementar, dando um elemento a mais nessa união. Essa é realmente uma harmonização que dá super certo, é muito comum, é muito conhecida e é um tiro certeiro para quem quer começar. E já usando esse mesmo exemplo do brie com uma Fruit Lambic, a gente já comenta um pouco sobre utilizar a harmonização por complementação em cervejas e queijos, que não é muito comentado. Normalmente a gente foca em harmonização por contraste ou semelhança, mas se a gente pensar em complementação, a gente também tem algumas situações que vão dar super certo. Esse exemplo, queijo brie e Fruit Lambic, a gente tem essa complementação da fruta que funciona perfeitamente. Lembrando que todas essas diretrizes funcionam ao mesmo tempo. A gente foca em alguma, mas por trás vão ter outras funcionando e agregando complexidade nessa nossa harmonização. Então, chega de tanta teoria. Eu vou deixar aqui no final do vídeo alguns exemplos de harmonização de cerveja e queijo e uma nota bem simples, básica ali, de por que dá certo essa combinação. Mas antes disso, eu quero dar 2 dicas de leitura para quem quer aprender ainda mais sobre a harmonização. A primeira não poderia ser diferente. A Mesa do Mestre Cervejeiro, do Garrett Oliver. Essa é, vamos dizer, a bíblia da harmonização, é um livro extremamente completo. Ele não é um livro pesado em assuntos mais técnicos e teóricos, ele é mais focado em relatos da experiência do Garrett com cerveja e comida. Então é uma leitura bem leve, apesar de o livro ser grande, é uma leitura bem leve e bem agradável e com certeza vai agregar muito na experiência de vocês com cerveja e comida. Esse livro é literalmente obrigatório. Outro livro é o Larousse da Cerveja, do Ronaldo Morado. É um livro bem completo, tem diversos assuntos sobre cerveja e, claro, tem um capítulo dedicado à harmonização de cerveja e comida. Inclusive fala sobre queijos aqui, como vocês podem ver. Possuem tabelas com diversas sugestões, né, de combinações de cerveja e queijo. É um livro muito ilustrado. Realmente é um livro muito legal de se ter na prateleira. Eu vou deixar o link dos 2 livros que eu indiquei aqui na descrição, então vão lá dar uma olhada, dão uma olhada no preço. Tem diversos outros livros lá também de cerveja e esses 2 livros aqui com certeza vão agregar muito para vocês. Para vocês que chegaram até aqui, espero que o conteúdo tenha agregado. Se ainda não deram o like, não se inscreveram e não ativaram o sininho do canal, a hora é essa, isso ajuda muito a gente aqui, dá muita força para a gente continuar trazendo informação e conteúdo sobre cerveja e gastronomia para vocês. Então eu vou deixar, como eu falei, no final do vídeo alguns exemplos de combinações. A gente se vê no próximo vídeo. Fechado?